Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta! Estamos aqui com mais um programa, eu acredito, dentro do canal Noticioso. Antes de mais nada, curtam o vídeo, se inscrevam e coloquem o sininho de notificações, porque hoje tem muita coisa para falar do jogo de ontem na Argentina, Atlético e Colón. Hoje que não estamos aqui com meus amigos André Repsold e Vitor Villaforte, que eles estão resolvendo problemas particulares. O André teve uma cirurgia que, graças a Deus, está tudo bem. Então, aproveitar e mandar um abraço para essa turma, e hoje vamos falar do Galo, que tem muita coisa para falar. No título aí nós colocamos: o Atlético já está na final da Sul-Americana? Olha, na minha opinião, o jogo ontem foi um jogo em que foi dividido em dois tempos, né? Um primeiro tempo muito bom do Atlético, estável, ele conseguiu administrar bem o jogo, conseguiu segurar o ímpeto argentino, do time argentino, porque com a casa cheia, o time se projetou, ele tentou encaixar um jogo, mas foi um jogo muito truncado, sem grandes oportunidades. E o Atlético, com uma marcação alta no primeiro tempo, através de uma abafa, ele conseguiu fazer o gol já no primeiro tempo. Isso deu uma tranquilidade para o time, uma tranquilidade que é até perigosa, né? Que pelo histórico do Atlético, quando ele faz esse tipo de gol, 1-0 vira goleada. É uma das coisas que eu realmente não gosto no time do Atlético como geral, porque ele poderia ter tentado aumentar esse placar e não administrado tanto esse 1-0, porque com essa administração o Atlético voltou um pouco mais desligado no segundo tempo e o Colón foi para cima, fez um gol logo no início do segundo tempo, que era uma das coisas que eles queriam, né? Fazer um gol logo no segundo tempo, e aos 40 minutos do segundo tempo tivemos a infelicidade de ter o 2-1, então perdemos uma boa oportunidade de sair com um placar melhor da Argentina, porque o time do Colón não é isso tudo, não é um time bom. Eu não achei que é um time que tem uma troca de passes boa. Eles estavam na casa deles e estavam com vontade, e o Atlético já teve na temporada times e conjuntos melhores. O Atlético hoje aparenta estar bastante nervoso, errando muitos passes e com algumas peças pontuais que a gente vai falar agora que não estão desenvolvendo seu melhor papel. Então o Atlético ontem teve o Cleiton no gol, não comprometeu, nenhum dos gols foram culpa dele. Na lateral direita, o Patrick, que fez ali uma parte defensiva razoável, mas a parte de apoio no ataque não foi bem. Hever e Igor Rabelo não fizeram aquela partida que a gente também tinha costume. O Hever fez jogadas e dribles na parte defensiva do Atlético que é de infartar qualquer um, mas o Hever tem uma qualidade para isso impressionante. Então, um jogador que sabe sair bem com a bola. Então, ontem fez um bom jogo com o Igor, mas não foi aquele jogo, aquele primor que normalmente a gente vê a dupla que a gente viu nos últimos jogos, a dupla Hever e Igor Rabelo. Pela lateral esquerda do Atlético, eu acho que foi o grande... foram dois nomes, eu acho que foram abaixo da média. Foram Fábio Santos na lateral esquerda, que não conseguiu nem defender, nem apoiar. Fez um jogo completamente instável, um jogo inseguro, marcações erradas, posicionamento errado. Então o Fábio Santos voltou a ter um momento aí de queda no rendimento muito grande. Ele que tinha melhorado um pouco, voltou a cair, e realmente o futebol dele está abaixo da média. E para mim, um dos piores jogadores em campo, principalmente no segundo tempo, José Welison. O Zé Welison, ele tem um problema crônico, ele não consegue sair com a bola, ele não consegue sair tocando. Então, tudo que chega para ele é chutão para frente, e isso acaba compactuando e acaba proporcionando ao time adversário contra-ataques e jogadas de ataque. Então o José Welison, ele fez um bom primeiro tempo na raça, mas na qualidade, realmente ele tem uma qualidade de passe horrorosa, principalmente nós que estamos acostumados aí em ver o Jair jogar, né? O Jair, que é aquele primor de bola, ele consegue desarmar, ele consegue marcar e consegue sair tocando para poder construir as jogadas de ataque. Então ontem, no jogo contra o Colón, eu achei que o que faltou foi aquela saída de bola com uma falta de um jogador, que seria o Jair, para poder sair jogando. O Elias, um pouquinho mais à frente, que o Atlético ontem começou com a linha 4-1-4-1, então um pouquinho mais à frente o Elias não comprometeu, fez uma partida mediana, não foi uma coisa, não foi maravilhoso, mas também não comprometeu. E na parte da frente ali, que a gente tinha Vinícius ali armando jogadas, Casares do lado esquerdo e Xará do lado direito. Também Casares pouco fez, e o Xará fez o gol, ajudou bem na marcação, mas o Xará também teve uma queda de rendimento aí de um tempo para cá, porque o Xará já fez
partidas muito melhores, né? E ali na parte ali da ofensiva, como centroavante, eu acho que também foi um ponto positivo de Santo, porque principalmente no primeiro tempo, enquanto teve pernas, porque a gente vê nitidamente que é um jogador que ainda não aguenta jogar os 90 minutos, mas o que a gente viu de Santo, já deu para ver que ele faz um pivô, que ele vem buscar jogo, então ele cumpre aquelas exigências que a gente tinha de um centroavante que busca jogo, que vem dar opções, ele marca muito bem. Ele fez um excelente primeiro tempo, ele fez até boas jogadas, né? E fez triangulações importantes ali na parte ofensiva do Atlético, mas deu para perceber que o segundo tempo ele não conseguiu aguentar, ele estava abaixando a meia, o Pierre até falou na transmissão do DAZN que ele já estava pedindo para sair, ele estava com cãibras nas duas pernas, então ele na verdade sinalizou que ele ainda não aguenta jogar os 90 minutos. Entrou o Alejandro no lugar dele, o Alejandro que entrou e fez um bom jogo na medida do possível, teve uma boa oportunidade com um cruzamento certo ali do Patrick, ele deu uma cabeçada, foi importante, mas ainda não tinha sido o suficiente para o Atlético manter um resultado, no mínimo ali, um empate. Eu acho que o resultado mais justo ali seria um empate, porque o Atlético fez um bom primeiro tempo e o segundo ele cedeu à pressão do Colón. Agora, o que vale ressaltar, gente, é que o Colón não é isso tudo, é um time muito mediano, é um time que não toca bem a bola e que ele só foi para cima do Atlético na casa dele pelo apoio da torcida, pelo ímpeto ali de tentar ganhar o jogo, mas acredito que o Atlético tem muito mais bola que o Colón. E o resultado que nós precisamos para a volta, já que o gol é qualificado na Sul-Americana, é um resultado simples de 1-0. Gente, semifinal de uma Sul-Americana, o Atlético precisar de uma vitória de 1-0 dentro dos seus domínios, não tem nada demais. Eu acredito que o Atlético passa para as finais, mas o momento do Atlético é instável, o momento do Atlético é inconstante. Então é isso que aflige a maioria dos torcedores, porque quando nós perdíamos, por exemplo, na Libertadores em 2013, de 2 gols de diferença fora de casa, nós tínhamos a certeza que o nosso time tinha um conjunto bacana, que tinha possibilidades de fazer um grande jogo. Hoje, com a sequência de derrotas que nós temos aí, que já é a sexta, né? Derrota seguida, é um momento intranquilo do time. Então o próprio time tá com medo, tá tocando a bola de uma forma completamente displicente. A gente vê pelos números a quantidade de erros de passe, principalmente no segundo tempo do Atlético, foram preponderantes aí para essa instabilidade do time, principalmente na segunda etapa. Então o Atlético precisa acertar a marcação, acertar os passes, e o Jair precisa voltar urgentemente. Infelizmente hoje o time do Atlético é um com o Jair e é o outro sem. O próprio Rodrigo Santana admite isso. E eu queria falar também das incongruências e incoerências do Rodrigo Santana. E a gente não está aqui questionando só porque está perdendo. Não somos engenheiros de obras prontas. Só que o Rodrigo Santana, ele tem se mostrado incoerente nas substituições. Um exemplo, o Bruninho, que fez uma grande partida pelo Brasileiro, né, na última rodada, ele não teve a oportunidade de entrar, então ele optou por Otero no lugar do Vinícius. O Otero, ele tem mostrado que ele tem futebol, todo mundo sabe que o Otero joga bem, ele tem uma boa bola parada, mas tem alguns erros que o Otero insiste em cometer que o tornam previsível. Primeiro, ele vai bater um escanteio, todo mundo sabe que ele vai bater um escanteio fechado para tentar o gol olímpico. Até os adversários sabem disso. Então, Otero, precisa aumentar esse leque de opções. A gente precisa fazer ou gerar situações em que você tenha opções jogadas. E a gente vê que é um jogador que está fora de ritmo e fora de forma. Você vê que ele tenta fazer umas jogadas e tropeça na bola. Isso é jogador que tem o que quer fazer na cabeça e não consegue reproduzir isso com os pés. Mostra uma falta de sequência e uma falta de ritmo. Agora, eu te pergunto, um jogador que vinha jogando fora, chegou no meio de campo, já tem 3 meses que está no Atlético e até hoje não tem forma, e até hoje não tem... Como que isso é possível? Então o Atlético, até no início a gente fez vários programas, inclusive com o nosso amigo Beto Guerra, o Beto falou, olha, o Atlético não tem elenco. Eu até discordei dele, falei, olha, o elenco do Atlético, na minha opinião, é muito bom, só que se nós temos umas peças no elenco que não correspondem,
vulnerabiliza o elenco do Atlético. Ou seja, você tem um Luan, você tem um Otero que não conseguem jogar minimamente aí o que eles sempre apresentaram, você tem ali um problema, porque você não pode contar com esses jogadores. Então o Otero, ele ainda não está, não está em forma e não tem ritmo de jogo. Então como que a gente resolve isso? Aumentando aí a carga de jogos para esses jogadores? Será que não dava para aproveitar que nós vamos ter que fazer possivelmente com time misto ou reserva contra o Avaí na segunda-feira? Será que a gente não bota ele para jogar os 90 minutos para poder dar um ritmo melhor de jogo para esses jogadores? Ou seja, tá faltando coerência nas substituições. O Giovânio vinha entrando sempre no lugar do Xará, por exemplo. Essa substituição não acontece mais. Ele, bem ou mal, ele vinha ali fazendo um barulho, ele fazia uma fumaça ali no ataque e hoje ele nem entra mais. Então, os jogadores, eu sinto que eles também ficam perdidos com a diretriz do treinador. Então é isso que falta para o Rodrigo Santana, uma coerência nas substituições e um entendimento para poder até para os jogadores saberem como mudar. Ou seja, se a gente está no jogo e precisa fazer uma alteração, cada dia nós estamos aparecendo com uma sugestão diferente. Então isso impede com que os jogadores consigam acostumar ali com um tipo de jogo para poder mudar e obter um resultado melhor. Então, as alterações do Rodrigo Santana não têm surtido efeito, os jogadores estão completamente inseguros, a gente vê nas trocas de passe. Nessa temporada o Atlético já teve trocas de passes melhores, já teve conjunto melhor e hoje nós não conseguimos fazer da mesma forma com que fazíamos algumas rodadas e alguns meses atrás. O Vinícius, que é um jogador que também estava crescendo, caiu muito de produção. O Vinícius, que sempre fez ali uma boa distribuição de jogos, voltou a ser aquele Vinícius que não tinha tanto destaque, tanto brilho. Então, tá precisando contextualizar as mudanças para poder os jogadores mesmos entenderem qual que é a intenção do Rodrigo Santana. Então, o Casares fez uma partida abaixo da média também, completamente ineficiente, não conseguiu produzir nada de bom, nada de positivo. E o Xará fez o gol, ele fez uma marcação, o Xará que tem uma qualidade de marcação melhor que do Casares, ele até desempenhou um bom papel na questão marcação, mas foi pouco efetivo no ataque. O Di Santo mostra que nós temos esperança ali no ataque, que a gente tenha um acerto nesse ataque através do Di Santo e o Alejandro. Acredito eu que a partir de agora nós tínhamos que investir nesses dois jogadores no ataque. O Ricardo Oliveira, ele já teve muitas rodadas para poder se redimir, mostrar que é o Ricardo Oliveira que todos esperam, né? Que é um jogador que tem uma história muito bacana, que tem atuações maravilhosas aí ao longo da carreira, mas que hoje não está bem. Ele precisa urgentemente de um banco para poder dar oportunidade para jogadores que possivelmente vão fazer melhores atuações e trazerem resultados mais positivos para o Atlético. Então, gente, perfeitamente possível a passagem para as finais da Copa Sul-Americana. Só depende do Atlético. Esse que tem sido o problema. Então, depender do Atlético ultimamente é que tem sido o maior medo da torcida, porque realmente é um time que não demonstra equilíbrio. Ontem o Patrick falou que era jogo para sair sangrando. Eu achei que não faltou raça, mas também não foi aquele jogo que o Atlético domina e o Atlético realmente dá um show ali de marcação e de empenho. Eu achei que o time caiu também fisicamente no segundo tempo, então faltou sim um pouco mais de empenho, embora não tenha sido isso que foi preponderante para a derrota, mas faltou sim um pouco de empenho. Eu esperava mais raça. Gente, nós estamos na semifinal de uma competição internacional, a gente precisa entregar algo mais. Então essa passividade, essa técnica em demasia do Rodrigo Santana acaba contaminando os jogadores. Eu acho que a gente precisa de motivações maiores, a gente precisa de uma preleção um pouco mais vibrante para poder não ficar sempre com aquelas mesmas explicações e o time se tornar um time morno, que é o que está acontecendo. O time está sem técnica e está sem vontade. Vontade que eu falo condizente com um torneio internacional importante. Então, o Atlético precisa urgentemente mexer com isso, mexer nessa parte aí dos jogadores para fazermos um jogo na quinta-feira, que a torcida do Atlético é algo
insubstituível. Já antes do jogo, né, de acontecer o jogo de ontem, já tinham sido vendidos 36 mil ingressos. Ou seja, a torcida do Atlético faz a parte dela, comparece, cobra, vai apoiar. Eu tenho certeza que a torcida vai apoiar, mas o time precisa corresponder dentro de campo. Então, vamos ver aquela tabela, ô Gilberto, para a gente poder mostrar para o pessoal aqui. Inclusive para poder ver o próximo jogo aí do Atlético, que vai ser pelo Brasileiro, né? A gente vai ver Atlético e Avaí. Lembrando aí da tabela, agora passando para o Brasileiro, o Atlético com essa sequência no Campeonato Brasileiro de 5 derrotas, ele teve aí um descenso aí considerável. Você vê que ele está em 9º lugar com 27 pontos e agora a gente pega o Avaí, gente. O Avaí é o último colocado, o Avaí tem 2 vitórias no primeiro turno inteiro do campeonato, ou seja, é um time que, na verdade, é obrigação do Atlético, mesmo com o time reserva, ganhar lá dentro. Então o Atlético não pode escorregar mais, ele precisa ganhar. O jogo vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então vai ser na casa do Avaí. O Atlético tem obrigação de ganhar. Então realmente, com essa vitória, o Atlético consegue até fazer o jogo de quinta-feira com mais moral, com mais segurança. E lembrando aí, gente, o Flamengo tem 13 vitórias. Só o Flamengo sozinho tem mais vitórias do que Atlético e Cruzeiro juntos no campeonato. Então isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos reencontrar o caminho das vitórias, porque é isso que vai trazer uma tranquilidade maior para o Atlético almejar aí pleitear um lugar melhor na tabela. Nós estamos apostando tudo na Sul-Americana, mas não podemos nos esquecer do Campeonato Brasileiro. Lembrando aí que o destaque para o próximo jogo aí, Avaí Atlético, acredito que se o Santana tiver uma coerência, vai entrar com o Bruninho e vai fazer uma mudança ali no ataque para poder promover oportunidades para os jogadores que estão entrando em campo aí, eventualmente no segundo tempo, para ganharem ritmo de jogo. Então o Bruninho tem 4 jogos, tem 2 vitórias e 2 derrotas e fez um gol muito importante contra o Internacional. Quando eu falo muito importante, é para a moral do jogador. É um jogador com pouca idade e que precisa ter confiança, porque futebol ele tem. Então a gente precisa realmente apostar nesses jogadores e que estão entrando no segundo tempo. Então, Otero, Luan, eu acho que a gente tinha que botar essa turma para jogar, para poder desenvolver um futebol melhor para eles, para podermos contar com eles quando precisarmos nos jogos que nós estamos fazendo, tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro. Lembrando aí, gente, que o Jair possivelmente vai voltar no próximo jogo da Sul-Americana. O Rodrigo Santana ontem na entrevista falou que possivelmente vai poder contar com o jogador esse que hoje é imprescindível para o time do Atlético, né? Então a gente precisa dele urgentemente, porque a gente viu que o Zé Wellison, embora jogou com muita raça, com muita vontade, ele não tem a qualidade que o Jair tem e a gente perde muito naquele setor. E acredito eu que se o Jair tivesse ontem no time, era uma outra história, porque o jogador Jair, ele consegue desarmar, ele consegue fazer jogadas muito mais qualitativas, né? Ele consegue sair jogando, tem um desarme impecável e tem também uma marcação muito boa. Então o Jair precisa voltar urgentemente e precisamos fazer uma manutenção com o Di Santo e com o Alejandro na frente, deixar o Ricardo Oliveira aí no banco. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um programa, eu acredito, dentro do canal do Noticioso. Vamos lembrar de se inscrever no canal, curtir e comentem aqui embaixo. Gente, a gente precisa muito da participação de vocês. Eu sempre respondo aí as perguntas, o pessoal que participa com a gente, o pessoal sempre tem ótimas ideias, mas eu acredito, finalizando aí o programa, eu acredito que o Atlético vai passar para as finais e só depende do Atlético. O time do Collor não é isso tudo, a gente realmente vai ter uma pedreira aí, porque acredito que o Independente vai passar pelo Corinthians, o Corinthians aí que perdeu nos seus domínios por 2-0 pelo time Independente. Quem viu o jogo viu que é um time consistente e que conseguiu furar uma das melhores defesas do Brasil, porque a defesa do Corinthians hoje é uma defesa muito sólida e conseguiu realmente furar a defesa do Corinthians. Então vai ser um time cascudo se passar para a final, mas eu acredito que a gente precisa aí, o próximo passo é passar para as finais na quinta-feira, a torcida do Galo dando aquele show, 1-0 da Galo, gente, é muito pouco, só depende do Atlético. Então vamos lá, confiantes, eu acredito que na semana que vem a gente vai trazer boas notícias aí para a gente poder passar para as finais da Sul-Americana. E boa sorte ao Galo aí no jogo contra o Avaí na segunda-feira. Espero vocês, a gente deve gravar o programa na terça-feira pós-jogo e depois a gente grava na sexta-feira, depois do jogo da Sul-Americana, que se Deus quiser a gente vai trazer aqui ótimas notícias para vocês. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, obrigado aí por seguirem o canal Noticioso, canal Eu Acredito, e até o próximo programa.
Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!